Você já parou para pensar que talvez nunca tenha realmente ouvido o que Jesus disse no Sermão do Monte? Que as palavras mais famosas já proferidas na história da humanidade podem carregar segredos que transformariam completamente sua compreensão sobre espiritualidade, propósito e até mesmo sobre como seu cérebro funciona? Hoje vamos mergulhar não apenas nas palavras de Cristo, mas no contexto explosivo, nas descobertas arqueológicas fascinantes e nos significados ocultos que fazem deste sermão a mensagem mais revolucionária já pronunciada. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além do que aprendeu na escola dominical. Imagine a cena. Uma encosta verdejante perto do Mar da Galileia, próxima à cidade de Cafarnaum, que hoje os arqueólogos identificam como Tel Hum, localizada a aproximadamente 150 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era uma jornada de 3 a 4 dias a pé, atravessando terrenos áridos e montanhosos. O ano provavelmente 28 ou 29 depois de Cristo, e o Império Romano controlava cada centímetro daquela terra com punho de ferro. Historiadores explicam que a Palestina do primeiro século vivia sob uma das ocupações mais opressivas da história antiga. Os soldados romanos patrulhavam as ruas, cobravam impostos abusivos que chegavam a consumir até 40% da renda das famílias e executavam publicamente qualquer um que ousasse questionar a autoridade de César. Para entendermos a magnitude do que Jesus estava prestes a dizer, precisamos mergulhar no contexto cultural e político daquela época. A sociedade judaica estava fragmentada em grupos religiosos que disputavam poder e influência. Os fariseus, cujo nome vem do hebraico perushim, que significa separados, eram aproximadamente 6.000 homens que se orgulhavam de seguir 613 mandamentos da lei mosaica com precisão obsessiva. Eles lavavam as mãos não uma, mas 7 vezes antes de comer, não por higiene, mas por ritual religioso. Arqueólogos descobriram em escavações recentes dezenas de vasos de purificação em casas farisaicas, confirmando essa prática meticulosa. Os saduceus, por outro lado, eram a elite aristocrática que controlava o Templo de Jerusalém e colaborava com os romanos para manter seus privilégios. Eles não acreditavam em ressurreição, anjos ou vida após a morte, uma posição que os colocava em conflito direto com a maioria do povo. Documentos históricos revelam que eles viviam em mansões luxuosas no bairro Alto de Jerusalém, enquanto a população comum sobrevivia com menos de 1 denário por dia, o equivalente ao salário mínimo da época. E havia ainda os essênios, um grupo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que desempenhou um papel crucial na preservação das escrituras. Antropólogos culturais explicam que eles viviam em comunidades isoladas no deserto da Judéia, próximas ao que hoje conhecemos como Qumran, onde foram descobertos os famosos manuscritos do Mar Morto em 1947. Esses manuscritos, datados entre 250 a.C. e 68 d.C., revolucionaram nossa compreensão do judaísmo do primeiro século e confirmaram a precisão dos textos bíblicos que temos hoje. Neste cenário de tensão política, exploração econômica e divisão religiosa, Jesus sobe uma montanha. A palavra monte no grego original é oros, que pode significar tanto uma montanha alta quanto uma colina elevada. Geógrafos bíblicos identificam o local mais provável como sendo as colinas de Hatim, uma formação com 2 picos situada a aproximadamente 9 quilômetros a oeste de Tiberíades. Este local tinha uma acústica natural perfeita, permitindo que a voz de um orador alcançasse milhares de pessoas sem amplificação artificial.
Engenheiros acústicos modernos que estudaram o local ficaram impressionados com suas propriedades sonoras naturais, comparáveis a anfiteatros construídos propositalmente. E então, Jesus começa a falar. Suas primeiras palavras são as bem-aventuranças, que no grego são chamadas de makarioi. Esta palavra não significa simplesmente feliz, como muitas traduções sugerem. Linguistas explicam que makarios era usada na literatura grega clássica para descrever o estado dos deuses, um estado de plenitude e contentamento que transcende as circunstâncias externas. Era uma felicidade não dependente de fatores externos, mas uma bem-aventurança interior e inabalável. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra pobres aqui não se refere à pobreza material, mas vem do termo grego ptochos, que significa mendigo, alguém completamente destituído e dependente da caridade alheia. Mas Jesus adiciona de espírito, criando uma expressão única que não existia na literatura da época. Ele está falando de humildade radical, de reconhecer que espiritualmente somos mendigos diante de Deus, completamente dependentes de sua graça. Para aquela sociedade onde os fariseus se orgulhavam de sua justiça própria e os saduceus de sua posição social, esta declaração era revolucionária, quase subversiva. Imagine o choque na multidão. Historiadores explicam que naquela cultura, a pobreza era vista como maldição divina, sinal de pecado ou falta de favor de Deus. Os rabinos ensinavam que riqueza era bênção e pobreza era castigo. Jesus estava virando este conceito de cabeça para baixo. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas da psicologia confirmam que a humildade, o reconhecimento de nossas limitações, é o primeiro passo para o crescimento genuíno. Neurocientistas descobriram que o orgulho ativa no cérebro as mesmas áreas associadas ao vício, criando dependência de validação externa, enquanto a humildade ativa regiões relacionadas ao aprendizado e à adaptação. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A palavra choram vem do grego penteu, que não se refere a qualquer tristeza passageira, mas ao luto profundo, ao tipo de lamento que rasga o coração. Na cultura judaica, o luto era expressado de forma intensa e pública. Antropólogos explicam que as pessoas rasgavam suas vestes, colocavam cinzas sobre a cabeça e até contratavam carpideiras profissionais para amplificar o lamento. Jesus está falando de um pesar profundo pelo pecado, uma contrição que não é superficial, mas que penetra até as profundidades da alma. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela ciência moderna. O choro, o luto genuíno, é o portal para a transformação. Pesquisas recentes em neurociência demonstram que o choro libera hormônios como a ocitocina e endorfinas, que têm efeito calmante e curativo. Mas mais do que isso, o luto emocional cria o que psicólogos chamam de ruptura cognitiva, um momento onde velhas estruturas mentais se desfazem, permitindo que novas sejam construídas. Jesus antecipou há 2000 anos o que a ciência está descobrindo agora. O caminho para a alegria genuína frequentemente passa pelo vale do choro. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra mansos é talvez uma das mais mal compreendidas de todo o sermão. No grego, é praus, que não significa fraqueza ou passividade como muitos interpretam. Especialistas em línguas antigas explicam que este termo era usado para descrever um cavalo de guerra que foi treinado e domado, um animal que possui força tremenda, mas a mantém sob controle. Platão usava esta palavra para descrever o líder ideal, alguém que possui poder, mas o exerce com sabedoria e contenção.
Para aquela época, esta declaração era revolucionária, porque os zelotes, um grupo revolucionário judaico, pregavam a insurreição violenta contra Roma. Eles acreditavam que somente pela força militar Israel seria libertada. Documentos históricos revelam que os zelotes assassinavam colaboradores romanos em plena luz do dia, criando terror e instabilidade. Jesus estava propondo um caminho radicalmente diferente: poder sob controle, força temperada pela sabedoria. E aqui está o fascinante. Historiadores militares explicam que impérios construídos pela violência eventualmente caem pela violência, mas princípios de mansidão e justiça criam fundações que perduram por milênios. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. As palavras fome e sede no grego são peinau e dipsau, termos que descrevem não um desejo casual, mas uma necessidade desesperada, o tipo de fome que consome e o tipo de sede que mata. Arqueólogos que estudaram a vida cotidiana no primeiro século explicam que a fome era uma realidade constante para a maioria da população. Safras ruins, impostos romanos abusivos e distribuição desigual de recursos significavam que muitas famílias viviam no limite da sobrevivência. Mas Jesus não está falando de fome física, mas de justiça. A palavra justiça aqui é dikaiosine, que no contexto judaico significava muito mais do que nosso conceito legal moderno. Significava retidão, estar em relacionamento correto com Deus e com os outros, viver de acordo com os padrões divinos. Imagine o impacto desta declaração em uma sociedade onde a justiça era frequentemente comprada, onde os ricos manipulavam o sistema legal e os pobres não tinham voz. Jesus está dizendo que aqueles que anseiam por justiça com a mesma intensidade que uma pessoa faminta anseia por pão serão satisfeitos. E aqui está o que especialistas em comportamento humano descobriram. Pessoas com forte senso de propósito moral, aquelas que têm fome e sede de justiça, vivem mais, têm menos depressão e relatam níveis mais altos de satisfação de vida. A neurociência revela que quando perseguimos objetivos altruístas, nosso cérebro libera dopamina, o neurotransmissor associado à recompensa e motivação. Jesus estava prescrevendo não apenas verdade espiritual, mas princípios que otimizam o funcionamento humano. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia vem do grego eleemones, relacionada a eleos, que significa compaixão visceral, uma empatia que se move das entranhas. Na cultura mediterrânea antiga, as emoções eram frequentemente associadas a órgãos físicos. A compaixão era sentida nas entranhas, a coragem no coração, a sabedoria nos rins. Antropólogos culturais explicam que esta era uma sociedade muito mais conectada com as sensações físicas das emoções do que nós somos hoje. Para entendermos isso completamente, precisamos saber que naquela época, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, era a norma aceita. Documentos legais romanos e judaicos confirmam que a justiça retributiva era o padrão. Se alguém te prejudicava, você tinha o direito legal de retribuir na mesma medida. Jesus está propondo algo radicalmente diferente. Misericórdia que transcende justiça. E aqui está o paradoxo divino. Quanto mais misericórdia você oferece, mais você recebe. Não porque está negociando com Deus, mas porque misericórdia muda quem você é. Pesquisas modernas em psicologia positiva confirmam que pessoas que praticam perdão e misericórdia regularmente têm pressão sanguínea mais baixa, sistemas imunológicos mais fortes e menor incidência de doenças cardiovasculares. O ato de perdoar literalmente cura o corpo. Jesus não estava apenas ensinando ética, estava prescrevendo medicina preventiva.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A expressão limpos de coração em grego é kataroitikárdia. Kataros é a raiz da nossa palavra catarse e significa puro, não misturado, sem adulteração. Químicos da época usavam esta palavra para descrever metal refinado, livre de impurezas. Cardia, coração, no pensamento hebraico não era apenas o órgão que bombeia sangue, mas o centro de toda a pessoa, a sede da vontade, emoções e intelecto. Os fariseus tinham uma interpretação muito específica de pureza. Eles criaram elaborados sistemas de lavagens rituais, regras sobre quais alimentos podiam tocar, quais superfícies, distâncias que deviam manter de gentios e pecadores. Arqueólogos descobriram em escavações manuais de purificação, chamados mikvaot, em quase toda a casa farisaica. Alguns eram tão elaborados que tinham sistemas de canalização para garantir que apenas água viva, água corrente de fonte natural, fosse usada. Jesus ignora completamente todo esse sistema externo e aponta para o coração. Ele está dizendo que pureza não é ritual externo, mas integridade interna, e adiciona uma promessa incrível: os puros de coração verão a Deus. No judaísmo, ver a Deus era considerado impossível e fatal. Êxodo 33, versículo 20, registra Deus dizendo a Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Jesus está prometendo o impossível, que através da pureza de coração teremos acesso à presença divina. E aqui está a descoberta fascinante. Neurocientistas que estudam meditação e práticas contemplativas descobriram que pessoas que mantêm foco mental puro, sem agendas ocultas ou motivações mistas, experimentam estados alterados de consciência, descritos como encontros transcendentes. A pureza de coração não é apenas ética, é o caminho para experiências místicas profundas. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A palavra pacificadores é eirenopoioi em grego, literalmente fazedores de paz. Não pessoas que simplesmente amam a paz ou evitam conflitos, mas aqueles que ativamente criam paz, que intervêm em situações de conflito para trazer reconciliação. Na cultura romana, pax romana, a paz romana, era imposta pela força militar. Historiadores explicam que Roma mantinha a paz através de ocupação militar massiva, execuções públicas e intimidação sistemática. Jesus está propondo um tipo diferente de paz, não ausência de conflito através de dominação, mas harmonia genuína através de reconciliação, e faz uma promessa extraordinária: pacificadores serão chamados filhos de Deus. No contexto judaico, filho de significava ter o caráter e a natureza de alguém. Dizer que alguém era filho de Abraão significava que tinha a fé de Abraão. Chamar pacificadores de filhos de Deus significa que eles refletem a natureza divina, porque Deus é o supremo pacificador que reconciliou a humanidade consigo mesmo. Pesquisas modernas em resolução de conflitos demonstram que mediadores eficazes, verdadeiros pacificadores, possuem habilidades cognitivas superiores, incluindo empatia avançada, regulação emocional e pensamento de múltiplas perspectivas. Estas são habilidades que podem ser desenvolvidas, mas requerem esforço intencional. Jesus está nos chamando não para uma posição passiva, mas para o trabalho árduo de criar paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esta é talvez a mais paradoxal de todas as bem-aventuranças. Como pode haver bênção em perseguição? A palavra perseguição é dioko, em grego, que significa caçar, perseguir como um predador persegue sua presa. Para aquela audiência, perseguição não era conceito abstrato.
Historiadores documentam que os romanos crucificavam milhares de judeus por crimes que hoje consideraríamos menores. Joséfo, historiador judeu do primeiro século, registra que durante a revolta judaica de 66 a 70 depois de Cristo, os romanos crucificavam 500 pessoas por dia fora dos muros de Jerusalém. Jesus não está romantizando o sofrimento, mas reconhecendo a realidade. Viver segundo os princípios do reino de Deus em um mundo caído inevitavelmente gera conflito. E aqui está a promessa. Aqueles que permanecem fiéis, apesar da perseguição, herdam o reino. Não depois da morte apenas, mas agora, neste momento. O reino não é primariamente um lugar futuro, mas uma realidade presente para aqueles que vivem sob o governo de Deus. E então, Jesus faz algo extraordinário. Ele diz: "Vocês ouviram que foi dito aos antigos, mas eu vos digo." Esta frase, repetida 6 vezes em Mateus 5, versículos 21 a 48, era escandalosa. Nenhum rabino jamais falaria assim. Os rabinos sempre citavam autoridades anteriores, construindo suas interpretações sobre interpretações de gerações passadas. A forma padrão era: Rabino Hillel disse, Rabino Shammai disse. Mas Jesus fala com autoridade própria, colocando suas palavras no mesmo nível ou acima da lei mosaica dada no Sinai. Vocês ouviram que foi dito aos antigos: "Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo." Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Jesus está penetrando além do ato externo para a atitude interna. Não basta não matar fisicamente alguém. Você não deve nem mesmo nutrir raiva assassina no coração. Ele está redefinindo moralidade, não como conformidade externa a regras, mas como transformação interna do caráter. Psicólogos modernos chamam isso de higiene mental. Pesquisas demonstram que raiva não resolvida, mesmo quando não expressa em violência, causa danos significativos. Aumenta a pressão sanguínea, compromete o sistema imunológico, interfere no sono e prejudica relacionamentos. Jesus estava prescrevendo não apenas ética, mas saúde mental e emocional. Vocês ouviram que foi dito: "Não cometerás adultério." Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui Jesus vai ainda mais fundo. Na lei mosaica, adultério era definido como ato físico, mas Jesus diz que o desejo luxurioso já é adultério no coração. Ele está atacando a raiz, não apenas o fruto, e propõe uma solução radical. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Estudiosos concordam que Jesus está usando hipérbole, linguagem exagerada para efeito dramático, não literalidade. Ele não está defendendo automutilação, mas enfatizando a seriedade da questão. É melhor fazer sacrifícios radicais do que permitir que desejos destrutivos controlem sua vida. E aqui está o insight da neurociência. Cada vez que você cede a um desejo prejudicial, você fortalece as vias neurais associadas a esse comportamento. Cada vez que você resiste, você enfraquece essas vias e fortalece circuitos alternativos. Jesus estava ensinando neuroplasticidade 2000 anos antes do termo ser inventado. Vocês ouviram que foi dito: "Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo." Mas eu vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Este é talvez o ensinamento mais radical e contracultural de todo o sermão. Na cultura mediterrânea antiga, lealdade ao grupo era suprema. Você devia lealdade absoluta à sua família, tribo e nação, e hostilidade aos de fora. Documentos históricos revelam que judeus e samaritanos evitavam até mesmo passar pelo território um do outro, tanto era o ódio mútuo.
Jesus está propondo algo que viola todo o instinto humano natural: amor sacrificial pelos inimigos. Não tolerância passiva, mas amor ativo, bênção intencional, oração intercessora. E dá uma razão: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus demonstra amor indiscriminado, providência universal. Se queremos refletir sua natureza, devemos fazer o mesmo. E aqui está o que pesquisas modernas revelam. Pessoas que praticam amor sacrificial, incluindo por aqueles que as prejudicaram, experimentam o que psicólogos chamam de crescimento pós-traumático. Elas não apenas se recuperam de experiências difíceis, mas emergem mais fortes, com maior empatia, sabedoria aumentada e senso mais profundo de propósito. O caminho através do sofrimento com amor leva à transformação. Então Jesus muda de foco das relações humanas para práticas espirituais. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. A palavra esmola é elemosine, relacionada à palavra para misericórdia. Dar aos pobres era considerado um dos atos mais meritórios no judaísmo. Mas Jesus adverte contra fazer isso por exibição. Ele diz: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. Esta linguagem hiperbólica enfatiza a importância da motivação. Se você dá para ser visto e elogiado, você já recebeu sua recompensa, a aprovação humana temporária. Mas se você dá em secreto, Deus que vê em secreto te recompensará. E aqui está o princípio psicológico profundo. Quando fazemos o bem por validação externa, nossa identidade fica dependente da aprovação dos outros. Mas quando fazemos o bem por alinhamento com valores internos, desenvolvemos integridade genuína e autoestima saudável. O mesmo princípio se aplica à oração e ao jejum. Jesus critica aqueles que oram nas esquinas para serem vistos e aqueles que jejuam com rostos desfigurados para mostrar sua espiritualidade. Ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A palavra aposento é tameion, que era uma sala interna sem janelas, usada para armazenamento de bens valiosos. Jesus está dizendo: trate sua vida de oração como seu tesouro mais precioso, protegido de olhares públicos. E então ele ensina a oração que mudaria a história: o Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A palavra pai aqui é pater, em grego. Mas Jesus provavelmente falou Abba em aramaico, um termo íntimo, quase como papai. Para aquela audiência judaica, isto era chocante. Deus era temido, reverenciado, tão santo que seu nome nem era pronunciado. E Jesus está nos ensinando a chamá-lo de Pai, com intimidade de filho. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é uma oração subversiva em um império que declarava César como Senhor absoluto. Orar, venha o teu reino, era declarar que há um rei maior que César, um reino que transcende Roma. Era, na prática, traição política. E a oração continua: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A palavra diário aqui é epiousios, uma palavra tão rara que aparece apenas no Pai Nosso em toda a literatura grega antiga. Linguistas debatem seu significado exato, alguns sugerindo pão para o dia seguinte, ou pão essencial para a existência. Mas o princípio é claro: dependência diária em Deus. Não acumular para amanhã, mas confiar que Ele proverá hoje. Para uma sociedade marcada por insegurança alimentar, esta era uma promessa radical. E aqui está o insight psicológico: ansiedade sobre o futuro rouba a alegria do presente.
Jesus está ensinando mindfulness, presença no momento atual, confiança que liberta da ansiedade paralisante e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta frase conecta perdão recebido com perdão oferecido. Jesus está ensinando que perdão não é transação isolada, mas ciclo contínuo. Quanto mais experimentamos a graça de Deus, mais somos capacitados a estender graça aos outros. Inversamente, nossa disposição de perdoar os outros reflete nossa compreensão do perdão que recebemos. Neurocientistas descobriram que guardar ressentimento ativa constantemente o sistema de resposta ao estresse do cérebro, mantendo você em estado de alerta crônico que esgota recursos mentais e físicos. Perdão não é apenas correto espiritualmente, é essencial para a saúde. Jesus estava prescrevendo medicina preventiva. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus reconhece a realidade da luta espiritual. Há forças reais que buscam nos destruir e precisamos da proteção divina. Mas note que a oração não pede remoção da tentação, mas proteção para não cair nela. A tentação em si não é pecado, é a oportunidade de crescimento através da resistência. Psicólogos que estudam formação de caráter confirmam que resistir à tentação fortalece o que chamam de músculos da vontade. Cada pequena vitória aumenta a probabilidade de vitórias futuras. Cada derrota torna derrotas futuras mais prováveis. Estamos sempre nos movendo em uma direção ou outra, nunca somos estáticos. Jesus estava ensinando o que hoje chamamos de neuroplasticidade e formação de hábitos. E a oração termina com: porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta doxologia final, embora não apareça nos manuscritos mais antigos, captura o espírito da oração. Tudo retorna a Deus. Não oramos para manipular Deus a fazer nossa vontade, mas para alinhar nossa vontade com a dele. Jesus então aborda a questão do acúmulo de riquezas. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu. A palavra tesouro é tesaurus, de onde vem nossa palavra tesouro. Na antiguidade, riqueza era frequentemente armazenada em forma de roupas finas, vulneráveis a traças, metais preciosos, vulneráveis à ferrugem ou corrosão, e grãos, vulneráveis a roedores e ladrões. Arqueólogos descobriram que casas do primeiro século frequentemente tinham paredes de barro seco, fáceis de minar ou cavar. Ladrões literalmente cavavam através das paredes durante a noite para roubar. A segurança material era ilusória. Jesus está dizendo: invista no que dura eternamente, relacionamentos transformados, caráter desenvolvido, o reino de Deus avançado. E adiciona: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esta é uma observação psicológica profunda. Nossos valores seguem nosso investimento. Se investirmos tempo, energia e recursos em algo, começamos a valorizá-lo mais. Não amamos o que valorizamos. Valorizamos o que amamos através de investimento. Jesus está nos chamando a investir intencionalmente no que realmente importa. Ninguém pode servir a dois senhores. A palavra servir aqui é douleuen, ser escravo de. Na economia romana, escravos eram propriedade absoluta de seus senhores. A ideia de servir dois senhores era absurda. Você não poderia obedecer comandos conflitantes. Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma palavra aramaica para riqueza ou dinheiro. Jesus personifica o dinheiro, tratando-o como força espiritual rival que demanda lealdade exclusiva. E aqui está o insight econômico fascinante. Economistas comportamentais descobriram que, além de certo ponto de renda necessária para necessidades básicas, mais dinheiro não aumenta a felicidade.
De fato, pode diminuí-la através de estresse aumentado, relacionamentos comprometidos e perda de propósito. Jesus estava ensinando o que a economia moderna está descobrindo. Buscar riqueza como objetivo final é caminho garantido para a insatisfação. Jesus, então, aborda a ansiedade. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. A palavra cuidadosos é merimnate, que significa ansioso, preocupado, dividido mentalmente. Jesus não está defendendo irresponsabilidade, mas libertando-nos da ansiedade paralisante. E os exemplos da natureza. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Ornitólogos que estudaram as aves da Galileia explicam que a região é rota migratória para centenas de espécies. Jesus e sua audiência frequentemente observariam bandos enormes sendo providencialmente sustentados. Não porque as aves não trabalham, elas trabalham constantemente, mas porque não se consomem com ansiedade sobre o futuro. Vivem no presente fazendo o que é necessário hoje. Considerai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Botânicos identificam estes lírios, provavelmente como anêmonas coroadas, flores silvestres vibrantes que cobrem os campos da Galileia na primavera. Elas florescem por poucos dias, depois murcham e são usadas como lenha para fornos. Mas durante sua breve existência, exibem beleza que supera os trajes reais mais elaborados. Salomão, cujo reino durou de 970 a 930 a.C., era lendário por sua riqueza. Documentos históricos e escavações arqueológicas revelam que ele importava tecidos finos da Fenícia, ouro de Ofir e especiarias da Arábia. Seu trono era descrito como obra-prima de marfim coberta com ouro puro. E Jesus diz que uma simples flor silvestre, que existe por dias e é então queimada, supera toda aquela magnificência humana. A mensagem é clara. Se Deus cuida de flores temporárias com tamanha beleza, quanto mais cuidará de você, criado à sua imagem, destinado à eternidade. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Jesus está atacando a raiz da ansiedade, que é a incredulidade prática. Não duvidamos teoricamente de que Deus existe, mas vivemos como se Ele não estivesse atento às nossas necessidades. E então vem o princípio que reordena prioridades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra primeiro é proton, que significa primeira em prioridade, não necessariamente primeira em sequência temporal. Jesus não está dizendo ignore necessidades práticas, mas estabeleça prioridades corretas. Quando o reino de Deus é sua busca suprema, tudo mais encontra seu lugar apropriado. Neurocientistas que estudam tomada de decisões descobriram que pessoas com hierarquia clara de valores tomam decisões mais rápidas, sentem menos estresse e relatam maior satisfação de vida. Quando você sabe o que é mais importante, escolhas se tornam mais simples. Jesus estava ensinando o que hoje chamamos de clareza de valores e alinhamento de vida. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esta frase final sobre ansiedade é tanto realista quanto libertadora. Jesus não nega que cada dia traz desafios. O mal aqui é kákia, dificuldades ou problemas. Mas ele diz que problemas de amanhã serão enfrentados amanhã, com a graça de amanhã. Hoje, você tem graça suficiente para hoje. Psicólogos confirmam que a maior parte da ansiedade humana é sobre eventos futuros que nunca acontecem. Estudos mostram que 85% das coisas que as pessoas temem nunca se materializam.
E dos 15% que acontecem, 79% das pessoas descobrem que conseguem lidar melhor do que esperavam. Jesus estava nos libertando da tirania de preocupações imaginárias. Então, Jesus aborda o julgamento. Não julgueis, para que não sejais julgados. A palavra julgar aqui é crino, que significa condenar, passar sentença definitiva. Jesus não está proibindo discernimento ou avaliação, mas condenação hipócrita. E usa uma imagem hilária. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Um argueiro é carfos, um pedacinho de palha ou serragem. Uma trave é docus, uma viga de construção que podia pesar centenas de quilos. Imagine alguém com uma viga de madeira enorme saindo do olho tentando remover um cisco do olho de outra pessoa. É absurdo, ridículo, e é exatamente assim que parecemos quando condenamos os outros enquanto ignoramos nossas próprias falhas maiores. Mas Jesus não para na proibição. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Há um caminho legítimo para ajudar os outros com suas falhas, mas começa com honestidade brutal sobre as nossas próprias. Quando reconhecemos nossas próprias lutas, abordamos os outros com humildade e compaixão, não com arrogância e condenação. Psicólogos sociais que estudam viés cognitivo confirmam que somos naturalmente cegos aos nossos próprios defeitos, enquanto hipercríticos dos defeitos dos outros. Este fenômeno é chamado de viés de atribuição fundamental. Jesus estava identificando e corrigindo uma tendência psicológica universal 2 milênios antes da psicologia social ser fundada. Jesus então fala sobre discernimento. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Em uma sociedade judaica que considerava cães e porcos animais impuros, esta era a linguagem forte. Jesus não está insultando pessoas, mas reconhecendo realidade. Algumas pessoas não estão prontas para certas verdades. Há um tempo para falar e um tempo para silenciar. Sabedoria para saber quando compartilhar pérolas espirituais e quando guardá-las. Antropólogos explicam que na cultura mediterrânea antiga, a honra e a vergonha eram valores centrais. Compartilhar verdades preciosas com aqueles que as ridicularizariam não era apenas inútil, mas desonrava tanto a verdade quanto o compartilhador. Jesus está ensinando que amor verdadeiro inclui discernimento sábio sobre quando e como compartilhar. Então vem uma das promessas mais poderosas do sermão. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. As 3 palavras, pedir, buscar e bater, estão no tempo presente contínuo no grego, indicando ação persistente. Não é um pedido único, mas busca contínua, persistência que não desiste. Jesus usa uma analogia. Ou qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? No mar da Galileia, onde muitos pescadores da audiência trabalhavam, havia peixes que se pareciam com serpentes, e pedras calcárias da região podiam se assemelhar a pães redondos. Mas nenhum pai daria ao filho uma pedra quando ele pede pão, ou uma serpente quando pede peixe. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus está argumentando do menor para o maior. Se pais humanos imperfeitos sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial perfeito dará a seus filhos. Esta promessa transformou milhões de vidas através dos séculos. E aqui está o que pesquisas em psicologia da oração revelam. Pessoas que mantêm prática regular de oração intercessora, pedindo e buscando, relatam maior senso de conexão com Deus, maior paz interior
e maior capacidade de enfrentar adversidades. A oração não é primariamente sobre conseguir coisas de Deus, mas sobre desenvolver relacionamento com Ele. Então Jesus apresenta o que ficou conhecido como a regra de ouro. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Esta não era ideia completamente nova. Versões negativas existiam em várias tradições. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Hillel, rabino famoso que viveu de 110 antes de Cristo a 10 depois de Cristo, ensinou esta versão negativa. Mas Jesus apresenta a versão positiva, proativa. Não apenas evite prejudicar os outros, busque ativamente o bem deles. Faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por você. Esta mudança sutil é revolucionária. Move de moralidade passiva para amor ativo, de não prejudicar para abençoar ativamente. Filósofos éticos, através dos séculos, reconheceram esta como uma das declarações mais profundas de ética universal já pronunciadas. E neurocientistas descobriram que quando praticamos empatia ativa, colocando-nos no lugar dos outros, ativamos o que chamam de neurônios espelho, redes cerebrais que nos permitem sentir o que os outros sentem. Jesus estava prescrevendo exercícios que desenvolvem empatia. E então Jesus fala sobre o caminho estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A imagem de duas portas e dois caminhos era comum na literatura de sabedoria judaica. Mas Jesus adiciona urgência. Escolha o caminho estreito agora, porque o caminho largo leva à destruição. A palavra estreita é stene, significando comprimida, apertada. O caminho largo permite que você leve toda a sua bagagem, seus pecados favoritos, seus ídolos confortáveis. O caminho estreito exige que você deixe tudo isso para trás. É caminho de renúncia, não de acumulação. Mas é o único caminho que leva à vida verdadeira. Psicólogos que estudam felicidade descobriram o que chamam de paradoxo hedonista. Quanto mais buscamos prazer direto, menos o encontramos. Mas quando buscamos significado e propósito, mesmo através de sacrifício, encontramos satisfação profunda. Jesus estava ensinando que o caminho fácil leva à frustração, o caminho difícil à realização. Jesus então adverte sobre falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Na economia pastoril da Galileia, todos entendiam esta imagem. Lobos eram ameaça constante aos rebanhos, e um lobo disfarçado era especialmente perigoso, porque não seria detectado até ser tarde demais. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus oferece testes simples. Observe os resultados. Um ensinamento verdadeiro produz caráter transformado, amor genuíno, justiça e paz. Ensinamento falso, não importa quão atraente, produz divisão, exploração e destruição. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Botânicos que estudaram a agricultura palestina do primeiro século explicam que identificar árvores pelos frutos era a habilidade essencial. Figos, uvas, azeitonas, romãs, cada árvore era conhecida pelos frutos que produzia. Você não podia fazer uma figueira produzir azeitonas ou uma oliveira produzir figos. A natureza interna determina o produto externo. E Jesus faz uma declaração chocante. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Esta é uma das passagens mais assustadoras do Novo Testamento. Pessoas que fizeram coisas impressionantes, que profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres, tudo em nome de Jesus, serão rejeitadas. Por quê? Porque Jesus nunca as conheceu. A palavra conhecer aqui é ginosco, que no contexto bíblico significa relacionamento íntimo, não apenas conhecimento intelectual. Eles usaram o nome de Jesus, mas nunca tiveram relacionamento real com ele. A implicação é profunda. Atividade religiosa, mesmo atividade sobrenatural, não é substituto para relacionamento genuíno. Deus não busca servos impressionantes, mas filhos que o amam. E a evidência de conhecê-lo não é dons espetaculares, mas obediência amorosa. Fazer a vontade do Pai. E então Jesus conclui o sermão com a parábola dos dois construtores. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra prudente é frônimos, significando sábio, perspicaz, alguém que pensa no futuro. Este construtor cava profundamente até encontrar fundação sólida, rocha. No clima da Palestina, construir era desafio particular. Durante os meses secos de verão, uades, leitos de rios, secavam completamente, oferecendo terreno plano e atraente. Mas quando as chuvas de inverno vinham, transformavam-se em torrentes furiosas. Arqueólogos descobriram ruínas de casas que foram construídas em fundações inadequadas e destruídas por inundações. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A descrição é de tempestade violenta comum na região durante o inverno. Chuvas intensas, uades transformados em rios furiosos, ventos que podiam derrubar estruturas mal construídas, mas a casa sobre a rocha permaneceu firme. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A palavra insensato é moros, de onde vem nossa palavra morônico. Este construtor escolhe conveniência sobre sabedoria, construindo onde é fácil, sem cavar até fundação sólida. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A mesma tempestade que testou ambas as casas revelou suas fundações. A casa sobre areia parecia tão boa quanto a casa sobre rocha durante tempo bom. Mas quando a tempestade veio, a diferença tornou-se catastroficamente óbvia. A aplicação é clara e urgente. Ouvir as palavras de Jesus sem praticá-las é construir sobre fundação que não suportará as tempestades da vida. E tempestades virão, garantidas. A questão não é se enfrentaremos adversidades, mas se estaremos preparados quando vierem. E preparação vem de obedecer aos ensinamentos de Jesus, não apenas conhecê-los intelectualmente. Engenheiros estruturais que estudaram construção antiga confirmam que fundações determinam tudo. A estrutura mais impressionante sobre fundação inadequada eventualmente falhará. E, inversamente, estrutura modesta sobre fundação sólida resistirá a testes severos. Jesus estava ensinando princípios de engenharia aplicados à vida espiritual. Então, o Evangelho registra: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A palavra admirava é ekplesso, significando chocada, impressionada, esmagada. Este não era ensinamento comum. Jesus não citava autoridades rabínicas, não construía argumentos sobre precedentes, ele falava com autoridade inerente. Os escribas eram especialistas na lei, tendo memorizado não apenas as escrituras, mas volumes de comentários rabínicos.
Eles debatiam minúcias, discutiam interpretações, construíam argumentos elaborados. Mas Jesus simplesmente declarava a verdade. Eu vos digo, era sua fórmula. E as pessoas reconheciam que estas eram palavras de autoridade divina. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que os princípios ensinados no Sermão do Monte não são apenas mandamentos arbitrários, mas instruções para florescimento humano. Neurocientistas, psicólogos, sociólogos, quando estudam o que realmente faz humanos prosperarem, descobrem que os ensinamentos de Jesus são o manual do fabricante. Humildade, em vez de orgulho, produz melhor aprendizado e relacionamentos. Luto genuíno leva à cura emocional. Mansidão, poder sob controle, cria líderes eficazes. Fome por justiça dá propósito transcendente. Misericórdia cura tanto quem oferece quanto quem recebe. Pureza de coração permite experiências transcendentes. Pacificação desenvolve habilidades cognitivas superiores. Perseverança através da perseguição fortalece caráter. Controlar raiva protege saúde mental e física. Pureza sexual protege de consequências devastadoras. Amor aos inimigos quebra ciclos de violência. Generosidade secreta desenvolve integridade. Oração íntima conecta com Deus. Perdão liberta de ressentimento tóxico. Foco no presente reduz ansiedade. Priorizar o reino ordena toda a vida. Não julgar permite relacionamentos autênticos. Pedir persistente desenvolve relacionamento com Deus. Tratar os outros como queremos ser tratados cria sociedade funcional. Escolher o caminho estreito leva à vida verdadeira. Avaliar frutos protege de engano. Relacionamento com Jesus, não performance religiosa, é o que importa. Obedecer seus ensinamentos cria fundação que resiste a todas as tempestades. Este não é apenas código moral. É ciência da alma humana revelada por aquele que nos projetou. Cada princípio, quando praticado, leva a florescimento. Cada princípio, quando violado, leva a consequências dolorosas. Jesus não estava impondo regras arbitrárias, estava revelando como somos projetados para funcionar. E aqui está a verdade final, a revelação que muda tudo. O Sermão do Monte não é principalmente sobre o que devemos fazer, mas sobre quem devemos nos tornar. Jesus não está dando checklist de comportamentos para ganhar favor de Deus. Ele está pintando o retrato de como filhos de Deus vivem, de como cidadãos do reino se comportam. A transformação não começa com tentativa mais árdua, mas com um novo nascimento. Quando você encontra Jesus, não apenas seus ensinamentos, mas Ele mesmo, algo muda no centro de quem você é. O Espírito Santo vem habitar em você e começa processo de transformação de dentro para fora. Você não apenas tenta ser humilde, você se torna humilde à medida que vê a grandeza de Deus e sua própria pequenez. Você não apenas tenta amar inimigos, você descobre capacidade sobrenatural de amor à medida que experimenta o amor sacrificial de Cristo por você. O Sermão do Monte é tanto diagnóstico quanto cura. Como diagnóstico, revela quão longe estamos do padrão divino. Nenhum de nós vive à altura destes ensinamentos consistentemente. Todos ficamos aquém, e essa é exatamente a intenção. Jesus está nos mostrando nossa necessidade desesperada de Salvador, não apenas professor. Não podemos salvar a nós mesmos através de esforço moral. Precisamos de transformação divina. Mas como cura, o sermão mostra o caminho. Quando nascemos de novo pelo Espírito, quando entramos em relacionamento real com Jesus, Ele começa a nos transformar na imagem que Ele pintou neste sermão. Não instantaneamente, mas progressivamente. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Vamos sendo transformados de glória em glória. E aqui está a promessa final. Você não está sozinho nesta jornada. Jesus, que pregou este sermão,
também morreu na cruz para pagar por cada falha sua em viver segundo estes padrões. Ele ressuscitou dentre os mortos para provar que tem poder de transformar você. E ele enviou seu Espírito para habitar em você e capacitá-lo a viver o impossível. Cada descoberta arqueológica, cada manuscrito antigo, cada evidência histórica que encontramos confirma que este Jesus é real, que estas palavras foram realmente faladas, que este evento realmente aconteceu naquela encosta na Galileia há quase 2000 anos. E bilhões de vidas transformadas através dos séculos testemunham que estas palavras têm poder não apenas para instruir, mas para transformar. A questão agora não é se você entende o Sermão do Monte, mas o que você fará com ele. Você vai ser ouvinte apenas, admirando a beleza dos ensinamentos, mas nunca os praticando. Ou você vai ser praticante, alguém que constrói toda a vida sobre a rocha sólida da obediência a Cristo. As tempestades virão, isso é garantido. Adversidades, perdas, dificuldades, provações que testarão tudo que você construiu. E naquele dia, a única coisa que importará é a fundação. Você construiu sobre a rocha de relacionamento genuíno com Jesus e obediência amorosa a seus ensinamentos? Ou construiu sobre areia de religiosidade superficial ou moralidade autossuficiente? A escolha é sua, mas saiba disso. Jesus não está oferecendo apenas ensinamentos sábios ou princípios úteis. Ele está oferecendo a si mesmo, relacionamento com o Deus vivo, transformação que toca cada área da vida, poder para viver o impossível, esperança que transcende circunstâncias, paz que passa entendimento e alegria que permanece mesmo em meio ao sofrimento. Que as palavras deste sermão antigo, mas eternamente relevante, penetrem não apenas sua mente, mas seu coração. Que você veja não apenas comandamentos para obedecer, mas convite para relacionamento transformador. Que você ouça não apenas a voz de mestre sábio, mas a chamada de Salvador amoroso. E que você responda não com tentativa mais árdua, mas com rendição genuína, dizendo: Senhor Jesus, eu não consigo viver assim por minha própria força, mas creio que Tu podes me transformar. Entra na minha vida, faz-me novo e capacita-me a viver como cidadão do Teu reino. E que a paz que excede todo entendimento, a prosperidade que não depende de circunstâncias externas, mas de riqueza interior, e a sabedoria que vem do alto, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que você seja como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. Que tudo quanto você fizer prospere, não segundo padrões mundanos de sucesso, mas segundo o padrão eterno do reino de Deus. Que você seja sal que preserva e dá sabor a um mundo em decomposição. Que você seja luz que brilha nas trevas, não chamando atenção para si mesmo, mas iluminando o caminho para que outros vejam o Pai Celestial e o glorifiquem. Que sua justiça exceda a dos escribas e fariseus, não por esforço religioso, mas por transformação interior operada pelo Espírito Santo. E que no final de sua jornada, quando você estiver diante do trono de Deus, você ouça não apartai-vos de mim, mas muito bem, servo bom e fiel. Não porque você foi perfeito, mas porque você conheceu aquele que é perfeito. Não porque suas obras foram impressionantes, mas porque seu coração foi transformado. Não porque você nunca caiu, mas porque sempre se levantou e continuou seguindo. Esta é a história surpreendente de Jesus no Sermão do Monte. Não apenas palavras antigas em livro antigo, mas verdade viva que continua transformando vidas hoje. Não apenas ensinamentos morais, mas revelação do caráter de Deus e do design da alma humana. Não apenas comandos impossíveis, mas convite à vida abundante através de relacionamento com o Deus vivo. A escolha é sua. O convite está aberto, o caminho está marcado,
E aquele que chamou você para esta jornada promete estar com você cada passo do caminho, até a consumação dos séculos. Que você tenha coragem para entrar pela porta estreita, sabedoria para construir sobre a rocha e fé para crer que o Deus que começou boa obra em você a completará até o dia de Cristo Jesus. Amém. Tentar novamente. Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.